Geraldo Vandré, em frente a um público que estava completamente indignado pela não vitória de sua música naquele festival no Maracanãzinho, declarou o seguinte: a vida não é feita de festivais. Enfim, o que acontece? Geraldo Vandré, com sua música Caminhando e Cantando, ou para não dizer que não falei de flores, letra que até hoje é conhecida popularmente, quem nunca ouviu, né, essa música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Enfim, quem nunca ouviu essas estrofes, né, essas palavras? Pois bem, essa letra perdeu para uma muito desconhecida, tenho certeza que grande parte da população brasileira não o conhece, né, que chamada de Sabiá, uma composição, uma música ali apresentada em parceria entre Tom Jobim e o Chico Buarque. Pois bem, meus caros, a vida não é feita só de festivais. E eu diria que a vida também não é feita somente de YouTube e também de números que supostamente dizem que você tem uma relevância ou não. Os números de audiência de canais, de vídeos, etc., para mim não me dizem nada hoje. Porque existem idiotas completos com audiências imensas, tão grandes quanto as suas idiotias e os seus preconceitos. E isso para mim não os legitima, muito antes pelo contrário. E existem mentes brilhantes que talvez não estão no YouTube, ou talvez estão e não são ouvidas. E não me coloco como essas mentes brilhantes, por favor. Mas o que eu quero dizer é que, tudo bem, vocês vão dizer assim, tu está desanimado no YouTube porque tu não tem tantos views, diminuiu. Não é só isso. É que, mais do que isto, eu não estou feliz de ficar fazendo um canal estritamente de política. Eu tinha fugido disso quando eu encerrei A Voz da Legalidade, tinha transformado com outro nome lá provisório, e enfim, e pensei em fazer um canal de história. Só que esse canal de história, com a forma como apresento o conteúdo, talvez não seja tão atrativo, talvez as pessoas não saibam o valor da história. Mas enfim, há inúmeros fatores. Então eu comecei a fazer vídeos de contextualização política, que é importante para um historiador, até para que ele registre suas opiniões e seu tempo. E essas opiniões talvez possam servir para alguma análise, ou da pessoa, ou de alguma pesquisa, não sei. Quem sabe, né? Pois bem, eu não estou realizado na frente desse canal hoje. Do jeito que ele está, não. Porque é muito fácil fazer vídeos de coisas de agora, de pauta quente, como se diz. Difícil é fazer um vídeo elaborado sobre a história de uma empresa importante, de uma marca importante para o Brasil, para o mundo, de um fato que mudou os rumos da nossa história, de falar da história em si. É muito difícil, porque falar de história requer um conhecimento. Não que eu não tenha, mas talvez eu tenha que sair da zona de conforto de ficar somente sendo um simples comentarista, que talvez um canal pequeno como é este não tenha a relevância que tenha, e talvez as minhas opiniões não são realmente tão boas assim para serem tidas como a opinião, mesmo que no canal pequeno, que seja tão relevante. Talvez sirva muito mais para eu guardar as minhas opiniões e para eu desopilar aquilo que eu sinto. Mas eu vivo hoje num dilema em que eu tenho que colocar em prática aquilo que eu sei dentro de mim, que é o seguinte: a vida não é feita somente de festivais. A vida também não é feita somente de política. A história permeia a economia, a cultura, a arte. A história permeia outras coisas tantas como a religiosidade. A história permeia o pensamento grupal, o pensamento individual, e por isso que a gente pode conversar
com a história pode conversar com a filosofia, com a sociologia, com a psicanálise. A história pode conversar com a economia, pode conversar deve conversar, sem dúvida, com a antropologia. A história é tão rica e tão maravilhosa e eu não estou conseguindo expressar isso. E eu não que eu tenha que ser o Noé para ser falado, né, como ou Noé. Não é isso. Eu tenho que vir aqui apresentar a história no canal falando de história. E no canal falando de história, nos últimos meses se falou de política, num contexto político que tem que ser registrado. Mas não basta eu só registrar esse contexto político. Eu preciso, para tirar a inércia desse momento, trazer um conteúdo que possa ajudar as pessoas a desopilarem, a saírem dessa psicosfera tão doentia que nós estamos vivendo como os nossos tempos. Por isso, eu me sinto na obrigação de dizer que eu repensei muito sobre os rumos do canal e sobre os rumos da minha vida e sobre a minha missão nessa terra. Eu não estou aqui para ser nome de rua, nem tampouco para ganhar prêmios honoris causas ou talvez prêmios nobéis. Não é essa a minha missão de vida. A minha missão de vida é devolver alguma coisa que eu recebi para a sociedade, para a minha família, para as pessoas que estão em minha volta, para você. Eu preciso e muito me sentir útil com uma ferramenta que está em operação, porque enxada que não está na terra cavando é somente um objeto que ocupa espaço. Assim como uma pá de corte, na verdade, que serve isso, e uma enxada serve muito mais para arrancar, né, ou para retirar as gramíneas, por exemplo, ou para fazer a mistura de componentes para a construção. Quando as ferramentas não estão em uso, elas ocupam espaço somente. Elas não têm função. E ser alguém que não tem função é algo que me tortura profundamente. E eu não quero isso para mim. Por isso eu quero focar no conhecimento da história que eu tenho, retomar de fato a minha posição de professor e, acima de tudo, dizer para este mundo tão doente que, apesar de estarmos nessa doença, podemos passar livre dela, ser isento dela, se a gente realmente enxergar que a vida não está e não se encerra em festivais. A vida não se encerra nos YouTubes com seus algoritmos da vida ou em outras redes sociais. A vida não se encerra nos nossos desejos, nas nossas frustrações e nas nossas alegrias. A vida é muito mais ampla do que a própria física quântica consegue explicar, mas talvez a vida seja tão simples quanto a gente possa achar que ser simples é ser raso dentro do nosso momento de perspectiva rasa da vida. Às vezes, vale a pena parar, repensar, tomar um fôlego e continuar. Mas a gente, às vezes, precisa parar. Por isso, eu vou parar alguns dias. Mas não para dizer que eu estou parando porque eu estou sendo vítima dos outros que me perseguem e que, portanto, eu estou cansado dos haters. Não, absolutamente. Eu estou sendo vítima da minha procrastinação de entender que muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto. E eu estou saindo dela. Por quê? Porque o meu destino não é ficar olhando para o lado, reclamando da vida. O meu destino é ir para as estrelas. O meu destino é olhar a vida muito mais profundidade, mas um olhar de simplicidade, um olhar em que faça com que a gente se sinta feliz com que aquilo que a gente tem materialmente,
Por quê? Porque quem tem de fato alguma coisa com material pouco e escasso se torna feliz e descobre que a gente pode sentir dor, mas ser infeliz, sofrer é uma opção, e eu optei por não mais sofrer.